dizer que Cissano não é bom, não tinha capacidade. Não. Aliás, há que lembrar que Cissano começou a governar jovem, não é? Suportou depois de Samora, a morte de Samora em 86, entrou Cissano. Mas as políticas como são aquelas da Frelimo, nada andou. Depois entrou Guebuza, nada andou. Entrou Nussi, nada andou. E vai entrar qualquer um que for, mas que seja, se for da Frelimo, nada vai andar. A diferença qual? As políticas. Não tem nada a ver com a idade. Não tem a ver com a idade, as políticas de governação. Por exemplo, a Renamo está a dizer, as suas políticas de governação são de quem? Melhorar e criar condições na saúde, na educação, na agricultura, no Ministério do Interior, da Defesa, emprego. Então, como é que isso pode se implementar? A educação é de má qualidade. O que a Renamo vai fazer? A Renamo vai criar condições de ensino de qualidade, porque é através de formação, de pessoas altamente formadas e capacitadas, com conhecimento, de saber fazer, podem desenvolver um país. Milinho, então, a Renamo é o único partido, de todos os partidos que estão a concorrer hoje, é o único partido. Eu estou a arriscar, sei que há muitos partidos antigos aí, mas que não tem muita expressão do ponto de vista de tal. Mas é o único partido com experiência no que concerne a processos eleitorais, que está a concorrer desde 94. A Renamo perdeu essas eleições de 94 a esta parte. A Renamo, o que aconteceu de fato? A Renamo, ainda, o Milinho acaba de dizer, a Renamo tem boas políticas, tem boas propostas. Será que o povo não consegue comprar o peixe que a Renamo está a vender durante esses anos todos? Olha, Muyanga, o povo sempre esteve com a Renamo, o povo sempre apoia a Renamo e o povo sempre está com a Renamo. Por quê? Porque o povo sabe muito bem que a Renamo é que tem as políticas setoriais de boa governação e é a Renamo que trouxe a liberdade dos moçambicanos. O que aconteceu ao longo desses 30 anos? O que está a acontecer, ou o que aconteceu, é por causa da ditadura do governo no poder, a Frelimo. Depois, por outro lado, é por causa da culpa da própria população. Coloca Daniel Chapo aí, meu irmão. Vamos lá meter imagens também. O próprio povo moçambicano também é culpado nisto que está acontecendo no país. O povo moçambicano é culpado? É culpado, porque é o povo moçambicano que vai votar na Renamo e quando vai votar na Renamo, não apoia a Renamo. A Renamo, quando reivindica, por exemplo, vou dar o exemplo mais recente, das eleições autárquicas de 2023, o ano passado. Ok? A Renamo ganhou em mais de 23 autarquias. Um exemplo concreto, Matola, cidade de Maputo. A Renamo, quando estava a manifestar, o povo moçambicano só no prédio a dar as vivas. Força, força, força. Em Quilimane. O povo moçambicano é traidor? Não é traidor. Mas é culpado? É culpado, sim, por quê? Mas essa culpa não por vontade. É uma culpa de temer. Temer o regime. Por quê? Porque neste país, quando as pessoas manifestam, a Frelimo dispara para matar. Então, o povo tem medo. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, em Quilimane. Por que o Araújo está a governar? Está a governar porque o povo apoiou. E não é só a população de bem descalço. Estamos a falar toda a estrutura de Quilimane. Estamos a falar do funcionário da saúde, da educação, até os queleiros. Os queleiros estão a falar, os padres, as irmãs, toda a cidade de Quilimane parou. E paralisar. A Renamo devia estar a governar o país. Devia estar a governar, sim, senhora. Só não está a governar porque o povo também é culpado. O povo não apoia. E sobretudo o regime. Por quê? Vou te dizer uma coisa. Porque a Frelimo ainda não meteu na sua consciência que o país é democrático. A Frelimo ainda vive o sistema de comunismo. Não estamos a viver como Rússia. Já acompanhou algum discurso de Chapo agora nesses dias? Alguma dissertação que possa nos fazer Eu lembrar? acompanhei um discurso para disfarçar as pessoas. O discurso não é a realidade. Ele, como candidato, obviamente, tem que trazer discursos bonitos. Mas esse discurso não vai se aplicar. Mesmo a semelhança de Nussi dizia que todo o povo moçambicano está no meu coração.
Mas vimos o que quando ele governou já acabou o mandato e foi o pior governante. Então, é isso que as pessoas têm que perceber, que o problema não é pessoa. A Renamo, por exemplo, a governadora, pode levar milinho como eu, vou. Eu não vou pegar o que está na minha cabeça. Essa é a diferença. Tudo está lá desenhado. O que eu devo fazer na agricultura? Mandar empresários da Europa virem implementar a sua maquinação, criar fábrica, funcionar, haver máquina de processamento de produtos, enlatar feijão, produzir neste país. Aí os moçambicanos estão a trabalhar. Obrigado, Melinho. Guambi, ilustre. A questão de ser jovem, que está sempre propalado aí, não conta muito na questão de eleições. Não conta muito na questão de favoritismo neste processo eleitoral. É uma pergunta que não parece, mas é uma pergunta, porque o Daniel Chapo disse que ele é o único candidato jovem, que os outros não venham mentir, que nasceu depois da independência, que conhece os reais problemas deste país que enfermam a juventude. O Melinho acaba de dizer que o fato de ser jovem não é nada, porque as melhores democracias têm presidentes que não são jovens, mas as políticas é que contam. Ilustre, tem algo a dizer? Tenho, sim. Eu acho que o discurso de dizer eu sou jovem, então sou o melhor candidato, já mostra a fraqueza do candidato em si, porque não entende o conceito de jovem quando nós estamos a falar de política. Nós não estamos a falar de biologia. Do ponto de vista de biologia, jovem é aquele que tem menos de 35 anos, pelo menos dentro do nosso contexto africano e moçambicano. Jovem é todo aquele que tem abaixo de 35 anos. Exato. Mas, quando nós estamos a falar de política, quando estamos a falar de sociologia política, de antropologia política, de filosofia política, jovem é aquele que tem as ideias a pulsarem na cabeça. Jovem é aquele que tem dinâmica nas suas ideias. Jovem é aquele que se comunica com o povo. Jovem é aquele que traz ideias inovadoras. Jovem é aquele que está disponível com energias para resolver os problemas do povo. Porque se olharmos para o aspecto biológico, podemos ter um candidato de 36 anos e ter, já agora, um candidato de 47 anos e ter ideias retrógradas de alguém que... Daniel Chapo tem 47 anos. Tem 47 anos. O Venâncio Mondlane tem 50. Tem 50. Os restantes têm por aí 60 e tal e 60 e tal. 65 para lá. Mas a questão aqui é qual é o conceito de jovem que o Chapo está a usar. É um conceito de jovem, nem biológico é. Nem biológico é. Porque ele não é jovem biologicamente. Não, não é. Já... Do ponto de vista de pensamento político, é velho demais. Veja só quando ele vem nos dizer que nós, como povo, temos que ser madeira para que o seu partido seja carpinteiro. Quer dizer, esta é uma ideia antiquérrima de 1975, quando a Frente de Libertação de Moçambique era o partido único, a frente de vanguarda. Não era partido, era um movimento. Era um movimento, não é? E depois, em 77, seguiu com o autoritarismo ao se declarar partido único, guia e único guia do povo moçambicano. Então, todas as ideias, o bom e o mau, quem sabiam eram eles. Eles é que definiam quem era o herói, que eles é que definiam quem era o chiconhoca. Era tudo a visão deles. E porque eles eram os carpinteiros e nós éramos a madeira que tínhamos de ser talhados. É esta a ideia que nos traz hoje. Ok. Portanto, está com uma ideia que não nos leva a lado nenhum. Está a apresentar uma ideia de idoso, na verdade. Está a apresentar uma ideia de um idoso. África, onde ele vai,
qualquer imprensa vai querer, pelo menos, destacar a presença dele naquele país, naquela região, sabendo que ele é o presidente do segundo maior partido, ou do maior partido da oposição. Ele não pode ir à África do Sul, ir a um outro país, ter uma agenda política E passar despercebido. e passar despercebido. Então, quero, desta forma, desacreditar, né, mas não vou trazer aqui afirmações concretas, mas dizer que é uma estratégia do Partido Renam para fazer com que as pessoas tenham uma esperança no partido, que eu acredito que é uma boa estratégia, mas eu prezo mais pelo realismo e pela verdade. Que nós, os moçambicanos, somos separados pelos partidos, mas somos unidos pela nação. Isso significa que se o SUF estiver enfermo, ele precisa do apoio das orações dos moçambicanos, porque amamos a ele como pessoa. Às vezes as cores partidárias nos tiram o humanismo e tornam-nos rivais. A Renam não é um partido que deve ser odiado. A Renam é um partido que deve ser observado e escolhido. Não quer dizer que só o fato do SUF Momad estar doente, que nós, os moçambicanos, tem que se esconder, vamos ficar felizes. Não, eu em particular, se ele estiver doente, eu posso orar por ele. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos líderes. Interceder pelos líderes. O SUF Momad para lhe desejar rápidas melhoras. É um líder desta Está a nação. desejar rápidas melhoras ao SUF Momad? O SUF Momad é um líder. Está a desejar rápidas melhoras ao SUF Momad? O SUF Momad. Tem certeza que ele está doente? O SUF Momad É o que nos leva a pensar. O SUF Momad é um líder desta nação, sendo um líder da nação, da oposição, merece o apoio, o acolhimento de todos os moçambicanos. Eu queria aconselhar aqui o representante a não pensar que os moçambicanos, de uma certa forma, são tolos, ou são pessoas tapadas, ou sem escolaridade. Já desenvolvemos um pouco, estamos num nível de percepção um pouco mais avançada. Campanha eleitoral, negócios que têm a ver com campanha eleitoral no exterior, são exercícios políticos que devem ser expostos. Não podem ser ocultos de forma alguma. Não existe nenhuma estratégia de ocultação de uma atividade eleitoral que esteja a ser feita fora do país como estratégia para ter benefícios nesta campanha. Então, isto é uma falácia que alguns vão comprar, mas eu, em particular, não comprei e não compro. E se for verdade acerca desta atividade política, o SUF Momad não precisa aprovar. A imprensa internacional, a imprensa nacional deve ou tem capacidade ou condições de mostrar com uma foto o ilustre SUF Momad a encontrar-se com um ministro ou um ator político na diáspora. Os atores políticos na diáspora são pessoas de imprensa, são figuras públicas. No encontro que eles fazem com uma outra figura pública num perilimpo eleitoral que nem este, que pode ser secreto, sabendo que nós esperamos por ver o candidato SUF Momad. Se ele estivesse, está a dizer que se ele estivesse numa situação de saúde plena, se ele estivesse saudável, sim, as imagens já teriam chegado em Moçambique. Já teriam chegado em Moçambique, nós já estaríamos a saber. Além disso, Muyanga, como eu vou dizer assim, é um erro grave. Num processo de venda de imagem de cabeça de lista, o cabeça de lista se fazer ausente, não presencialmente, mas também é uma na desvantagem para o imprensa. SUF Momad? Digamos, Qual é o prejuízo que a Renam pode arcar com a ausência do SUF Momad? Descredibilidade da imagem do próprio SUF Momad em relação à presença popular. Observamos o Antônio Muxanga em Boane, que esteve lá, e a moldura humana que esteve lá foi uma moldura de lamentar. Nem parecia que é um início de campanha. Parecia que é apenas ele estava a passar de carro. Não recebia, como eu posso dizer assim, apoio popular. Não vimos um movimento... Bota imagens da campanha eleitoral aí. Uma aglomeração... da campanha eleitoral, uma aglomeração de pessoas neste processo. de todos os partidos. Então, olhando para o SUF Momad, dizer que é um erro grave. O Venâncio Mondlane não esteve presente em Moçambique, esteve fora, na África do Sul e também na Europa, e esteve a tratar assuntos políticos. Ele não esteve presencialmente, mas a imagem dele esteve a vincular, e os seguidores dele estiveram confiantes do assunto que ele está a ir tratar. Então, o SUF Momad, aparecer esta informação de que ele está a ir está a ir traçar estratégias políticas para o prelimpo eleitoral que estamos não cola essa informação. Não cola, é descredível, é inaceitável.
E eu gostava de Muito aconselhar a Renamo, por favor, nós amamos o Momad, amamos o Suf Momad como um líder desta nação. Se ele estiver doente, temos igrejas evangélicas que vão orar por ele. Nós, como nação, podemos... É uma pessoa, o Suf Momad. Se não tem partido, preocupe-se com a sua vida. A Renamo, pela sua natureza, é um partido estratega. Se não fosse estratega, nós teríamos a paz em Moçambique. Até a negociação da paz que começou, as pessoas pensam que foi algo que foi tratado de 1 mês, de 2 meses. Foi algo tratado de mais de 4 ou 2 anos. Sim. Foi estratégias onde os quadros viajavam sem ninguém saber. Ok? Então, essas são visões de políticos infantis. Pensam que tudo que o partido trata deve ser visto. Deve ser visto. Tudo que o deve ser líder faz publicado. deve ser publicado. Isso não existe na política. Muyanga? Só pode pensar aqueles que não são políticos. Então, a Renamo não tem nenhum prejuízo sobre o início da campanha, porque a campanha está a decorrer. Ainda faltam 40 dias. Ainda faltam 40 dias. Agora, não pode existir aqui uma pretensão de ver Sua Excelência Presidente Suf Momad doente. Doente. Por quê? Por que a